E aí pessoal, bem-vindos oficialmente ao canal Torque Máximo. Eu sou o Leonardo Maringolo e hoje, a convite da Volvo, nós iremos falar um pouquinho sobre o Volvo XC40, o SUV de entrada deles. Essa versão é a T4 Momentum, equipada com motor 2.0 turbo de 190 HP e 30 kg de torque. Mesmo sendo a versão de entrada, ele vem muito bem equipado. Ele vem com rodas aro 19, vem com sensores acima do retrovisor do veículo, que são câmeras para te teleguiar na rodovia. Então, por exemplo, para você não sofrer um acidente, ele identifica as faixas e automaticamente, se você dorme no volante, o carro começa a jogar para o lado, ele te puxa de volta para a faixa. Isso faz também com que você acorde, porque ele dá uma leve vibradinha no volante. Ele tem aquele sensor de colisão, então se acontecer de você não ver o carro da frente freando ou ele frear bruscamente, o carro automaticamente aciona os freios. Ele tem freio a disco nas quatro rodas, são discos ventilados, a tração dele é só na dianteira, mas ele tem controle de tração, então se você entrar numa curva muito rápido, ele vai usar o sistema de freio justamente para te corrigir. Não é igual uma tração integral, né, que corrige a partir da força do motor, mas ele te corrige pensando a roda que está girando demais. Esse modelo tem um porta-malas de 460 litros, um tanque de combustível de 54, porém ele usa só gasolina. Mas para um carro de quase 1,7 toneladas, ele até que não faz mal. Ele faz em torno de 9 km na rua, 12,5 na estrada. Se você colocar no modo econômico, você consegue chegar em uns 14. Mesclando estrada e rua, você vai fazer aí na média de uns 10,5, 11 km no máximo. Porém, como eu disse antes, para um carro desse porte, desse tamanho, desse peso, não é lá tão gastão. Do lado de fora também nós temos essas maçanetas com sensor keyless, que você pode deixar a chave no bolso, colocar a mão na maçaneta, automaticamente o carro vai abrir. Ou, se você quiser fechar, você só passa a mão pertinho assim, ó, você encosta e ele vai trancar. É simples, fácil e prático. Vamos dar uma olhadinha quão espaçoso é o Volvo XC40 internamente? Como vocês podem ver aqui na parte interna do carro, ele tem bastante espaço na parte de trás, leva tranquilamente 2 pessoas. A terceira sofre um pouquinho com o túnel central, mas nada impossível de se transportar 5 ocupantes. Como vocês podem ver também, a costura de ótima qualidade, o couro é muito bem trabalhado, aqui na porta emborrachado, não é aquele plástico duro, sabe? Até tem plástico aqui na parte de cima, mas assim, você vê que é um plástico bom. Aqui, como vocês estão vendo, sobra bastante espaço entre a minha perna e o banco da frente. E olha que lá na frente os bancos estão bem para trás, viu? Aqui nós também temos as saídas de ar-condicionado. Não é trizone, esse carro já vou adiantar que ele é dual zone, mas que é ótimo também, né? Isso já facilita muito, os ocupantes da frente podem escolher o que cada um quer de temperatura, e atrás aqui você deixa no automático, as pessoas vão confortavelmente. Bom, o papo aqui está muito bom, mas vamos para o que interessa, vamos dar uma volta e a gente vai falando lá dentro. Vamos lá, analisando um pouquinho o XC40 T4 Momentum nessa última semana, eu consegui perceber que assim, ele é um carro que aqui na posição de motorista você se encaixa super bem. O pessoal fala, nossa, mas eu tenho um tal carro que custa 10 vezes menos e eu me sinto mais folgado. Esse não é o propósito do carro. O propósito é te dar luxo, conforto, esportividade, coisa que os SUVs estão tomando conta do mercado nesses últimos tempos, né? As pessoas às vezes estão abrindo mão de um carro esportivo para um carro um pouco mais alto, um pouco mais família, e ao mesmo tempo que encaixe essas 3 coisas, né? O luxo, o conforto e a esportividade. Eu peguei a rodovia com ele esses dias também. Ele tem um bom desempenho, porque ele é um 2.0 turbo. Só que acontece, como ele é um carro pesado, você sente que ele demora um pouquinho na saída. Por mais que a Volvo prometa fazer de 0 a 100 7,5 segundos, você sente que ele
demora um pouquinho para deslanchar. Depois que ele atinge ali os seus 2.000, 2.500 giros, você sente que ele enche a turbina e ele deslancha e vai. A gente está numa estradinha de curva excelente para testar esses comportamentos do carro, estabilidade. Por mais que o centro de gravidade dele é alto, você entra bem na curva, você não sente ele jogar muito. Normalmente carro alto joga muito a traseira. Ele é um carro que a gente tem aqui, ó, vou até colocar no modo dinâmico aqui nessa estradinha de curva, mas ele tem o modo econômico, dá aquela priorizada no combustível, então ele pode até chegar a fazer ali seus 14 ponto alguma coisa por litro na rodovia e no piloto automático junto, né? Mas aqui, ó, a gente tá no esportivo, ele já coloca uma para baixo e vai. E ele não troca, né? Ele deixa o giro sempre alto para você poder entrar com estabilidade na curva. Aqui no console central, a gente tem a multimídia, né? Que a gente tem o CarPlay, o Android Auto, a gente consegue conectar o iPhone, celulares Android e tem a interface que eu acabei de comentar com vocês, que é aquela interface que a gente consegue ver o Waze, espelhar Apple Music, que é né, o sistema de músicas da Apple, o Spotify. A gente consegue aqui controlar também, ó, a gente tem aqui assistência de estacionamento, que são os sensores dianteiro e traseiro. A gente tem o start-stop, só que não a função de ligar o carro sem a chave, aquela função que quando você para no semáforo, ele desliga justamente para poupar combustível. Esse carro, falando um pouquinho dessa parte de start-stop, ele tem o freio de estacionamento eletrônico e ele tem o auto-hold, que é o seguinte: você pode parar no farol e tirar o pé do freio que ele não vai sair, a não ser que você dê um toquinho no acelerador e aí você sai. Eu só acho essa função um pouco ruim para quando você vai fazer manobrar o carro. Por exemplo, você vai estacionar o carro em uma vaga e você tem que ir pisando bem devagarzinho, justamente, né, para não encostar atrás onde você está estacionando. Só que quando você chega nesses 2 por hora, 3 por hora dando ré, ele vai freando, ativando o auto hold. Então, nesses momentos, no meu caso, não me favorece muito, eu desativo e uso sem o auto hold. Aqui a manopla, como vocês estão vendo aí na imagem, é esse joystickzinho, né? A gente tem o R, né, de ré, o N de neutro, o D de drive, o P para estacionar, e a gente tem o modo mais esportivo, o M, né, o manual. Porém, esse joystick é um pouco diferente. A gente coloca ele para os lados, para o lado esquerdo para diminuir e para o lado direito para subir a velocidade. Subir a velocidade não, né? Subir as marchas. E voltando aqui à multimídia, né? A gente tem prevenção de colisão, que é aquele sensor que eu comentei com vocês, que se você não perceber que o carro da frente freou ou foi uma freada muito brusca e você não teve o tempo de reação, ele vai ter por você, vai aparecer um aviso no cluster, né, aqui no nosso painel, e vai começar a pitar e ele vai frear, ele vai acionar as quatro rodas, né, porque a gente tem, que nem eu comentei antes, a gente tem disco nas 4 rodas, então ele freia forte. Inclusive o freio desse carro realmente é muito bom, né? Aqui continuando no menu, a gente tem o Lane Keeping, que é aquela função, por exemplo, que eu comentei com vocês, que a gente está na estrada e se você dormir, começar o carro ir para o lado, ou até mesmo você distraído, conversando, comendo alguma coisa, o que, né, não é certo, mas às vezes acontece, você começa a comer faixa, automaticamente ele começa a fazer uma vibração no volante e começa a te forçar a voltar para dentro da faixa. Isso é muito bom também. E também dá para você desativar, porque em alguns momentos não é bom. Às vezes você quer fazer uma ultrapassagem rápida e em algum momento pode ser que ele não entenda, né, que você precisa fazer essa ultrapassagem, principalmente se você não der seta, pelo que eu percebi. Se você jogar sem seta, que também não é correto, automaticamente ele te segura e quer fazer você voltar. Mas se você realmente forçar, porque se você estiver acordado e prestando atenção e você realmente forçar, você consegue fazer com que ele saia da faixa. Aí aqui a gente tem mais um modo esportivo, que a gente tira o controle de tração, que ele realmente ele mostra aqui na imagem como modo esportivo ESC, né, que é o controle de estabilidade. Você pode desligar, ele fica um pouquinho mais solto, principalmente nas curvas. Você vai sentir ele gritar um pouquinho, porque você vai sentir os pneus derrapando, né, começando a cantar mesmo. Então
Então você tem essa função de esportividade, mas vou te falar que é desnecessário e não tem muito o porquê a gente desligar. Talvez se você quiser largar com o carro mais rápido, né, fazer o 0 a 100, talvez seja interessante. Ele vai tracionar talvez um pouco demais e talvez te dê esse impulso maior. Ele tem 30 kg de torque, que a gente fala, nossa, é muito. Realmente, 30 kg é bom, mas assim, para esse carro é razoável, porque ele é pesado, então, que nem eu tinha comentado antes com vocês, ele não dá aquela patada. Em outros carros que a gente testa mais leve e mais ou menos com a mesma potência desse, a patada é maior, porque ele tem menos peso para impulsionar, né? É difícil impulsionar 1.700 kg. Bom, voltando aqui ao multimídia, falando mais um pouquinho aqui da interface, nós temos o AM, FM, Bluetooth, status do carro, desempenho do motorista e por aí vai. Temos também o aplicativo da Volvo, né? A gente tem aquele aplicativo que você baixa no celular, aí você faz toda a configuração, todo o passo a passo. Aqui na parte de cima do retrovisor interno, a gente tem um botão SOS e o On Call, né? Que é onde você faz a sincronia com o aplicativo no celular. Aí você consegue dar partida pelo aplicativo, você consegue olhar a localização do carro, você consegue ver a autonomia do combustível, ver se o carro está travado. Isso é interessante, porque aí se acontecer qualquer coisa, um furto, um roubo, você consegue acionar a polícia e até mesmo recuperar o veículo, né? Uma outra coisa que eu ia falar um pouquinho aqui da parte interna da frente, que a gente vê isso na parte de trás, mas na parte da frente é mais visível. O painel, se a gente olhar com calma, você coloca a mão e começar a apertar, você vê que é uma borracha ótima, que é um ótimo acabamento, é tudo emborrachado, muito bem feito. As partes onde usam plástico, não é aquele plástico vagabundo, é aquele plástico bom, né? Igual eu mostrei nas portas de trás. E não é, assim, é 30% da porta que usa plástico, que é mais aqui perto dos alto-falantes, perto do puxador para abrir a porta, e aqui perto do cluster, no painel central, né? Aí nas imagens você consegue ver que tem uma divisória entre o plástico e o emborrachado, né? Tem esses detalhes. Se você olhar aqui em cima do porta-luvas e nas portas, até mesmo um pouquinho aqui na frente do motorista, embaixo do painel, só que aqui já é um pouquinho mais escondido. Tem todo esse acabamento em alumínio, em alto relevo. Se você passa a mão, você sente um alto relevo. Você sente uma coisa bem feita, bem cuidada, feita com atenção, com cuidado, com carinho para o cliente. Então, assim, se você é uma pessoa, que nem a gente tinha conversado antes, se você é uma pessoa que tem família, que, vou falar a verdade para vocês, muitas pessoas falam que esse carro aqui é para 3 pessoas tranquila. Eu vou ser sincero, para mim vão 4 muito tranquilos, cabe bastante bagagem. O porta-malas é muito grande, 460 litros não é pouco, tá? E aí, aqui atrás cabem 2 tranquilamente, tá? 3 eu acho que ainda é pouco. 4 é o ideal, 5 vai meio apertadinho, mas vou falar que não é impossível não. Dá pra gente viajar com 5 tranquilo sim. Então, se você quer luxo, conforto e esportividade, e você tem condições de bancar um carro nessa faixa de preço dos 203 mil reais, vai em frente que você não vai se arrepender. A gente tá pegando um trajeto aqui com um pouco de trânsito, então não vou conseguir mostrar muito bem agora, mas daqui a pouco a gente vai incluir umas imagens para vocês olharem no painel como ele sobe rápido depois de um certo momento. Ele demora um pouco, mas que nem eu tinha comentado, depois que ele embala, ele vai bem. Ele vai bem, que você chega realmente a escutar o som da turbina enchendo e aliviando. Quando você tira o pé, você escuta também. Vou mostrar um outro detalhe aqui para vocês também que eu queria falar. Como a gente está dirigindo, às vezes fica um pouco complicado, mas eu queria mostrar essa saída do ar-condicionado para vocês, que vocês já devem ter reparado e eu não comentei antes. Olha o cuidado que eles têm com a saída de ar, com esse bloqueio, né, essa travinha que gira para bloquear a saída do ar, com alto relevo, no detalhe, sabe?
Então assim, todas essas coisinhas, esses detalhezinhos chamam a atenção na hora da pessoa escolher o carro, né? Escolher a versão, escolher o carro. E logo mais a gente, essa versão que a gente está testando, que eu falei, a 2.0 turbo, mas logo a gente vai testar a R-Design, que é uma versão híbrida, uma versão com meio motor elétrico, né, e meio motor a combustão, e que tem um ótimo desempenho, tão melhor do que essa, obviamente, mas a gente vai fazer um vídeo aí para falar sobre isso. Aqui no console, perto do joystick que eu mostrei para vocês, se vocês olharem bem ali, a gente tem uma saída 12 volts e duas USB. Tem uma que tem um contorno branco, que ali é justamente para a gente ligar o celular para espelhar. A de baixo só carrega, a de cima carrega e espelha. E embaixo, mais embaixo ali das saídas, vocês podem ver que tem tipo uma moldura de celular. Ali é carregador Qi, né? Carregador Qi, igual todo mundo fala, que é de indução. Então você pode colocar ali e assim, vou ser sincero, não só eu, mas outras pessoas que eu já conversei, o pessoal fala que até carrega, mas é um pouco mais devagar, ele mais mantém do que carrega. Então assim, o ideal, se você tiver um cabinho USB, ajuda um pouco mais. Mas o carregamento de indução quebra um puta galho se você esquecer o cabo ou algo do tipo, e se o seu celular for compatível, obviamente. Bom, aqui embaixo do console central do meu braço, a gente tem uma lixeirinha, é uma lixeirinha removível, né? A gente consegue, depois que você acaba enchendo ela, a gente consegue tirar para esvaziar, isso facilita. E tem um baita baú, um baita porta-treco, igual a gente gosta de carregar tanta coisa dentro do carro. Nas portas, que eu vou mostrar para vocês agora também, tem um espaço mega grande, cabe muita coisa, é todo feito num tecido, num acolchoamento que tem uma pegada boa, né? Tipo, não fica quando você joga uma chave, coloca um óculos ou um celular, qualquer coisa, não fica batendo a hora que você tá andando com o carro. Ele segura, né? O tecido segura firme o que você tiver colocado ali. Então isso já dá uma pegada boa para você não ficar um monte de coisa fazendo barulho, chacoalhando dentro do carro. O porta-luvas também tem um bom espaço, não é... Eu vou te falar que o console central ainda eu acho melhor do que o porta-luvas, mas dá para guardar algumas coisas ali também. O som desse carro não é o Harman Kardon, né? Esse modelo, se eu não me engano, vem só na R-Design, mas é um baita som. Ele vem com Twitter, vem até aqui na parte central, em cima do painel, embaixo da câmera, aqui onde vocês estão me vendo de frente, que é um som central, um alto-falante central, e você sente um grave bom aqui na frente, né? A gente não depende só dos alto-falantes que estão nas portas. E os tweets, como sempre, ficam aqui na coluna A, né? Mas o som é de ótima qualidade também, mesmo não sendo o melhor que eles têm disponíveis em outros modelos. Bom, gente, eu acho que é isso, né? A gente queria falar um pouquinho para vocês sobre o Volvo XC40, queria dar um pouquinho de detalhes, falar um pouquinho sobre custo-benefício, e acho que a gente já falou de tudo um pouco do carro. A gente está um pouquinho no trânsito, mas a gente vai pegar um trechinho da rodovia para mostrar para vocês o ronco dessa fera, desse 2.0 turbo, beleza? Então aguardem aí que agora a gente vai virar aqui e já vamos mostrar para vocês. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e nem de se inscrever no canal. Valeu! Então, aguenta aí que a gente vai mostrar agora pra vocês um pouquinho da força dessa fera. Vamos fazer de novo. Então, gente... Tá, ó, deixa eu fazer o negócio. Vamos ouvir a força dessa fera.